vamos para mais um capítulo do livro Em Seus Passos, O que Faria Jesus, de Charles M. Shelton. O capítulo 24, ele começa com um versículo, Apocalipse 14, 4. São eles, os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. Quando o Dr. Bruce e o bispo entraram na mansão dos Sterling, tudo na casa, que geralmente era bem organizada, estava na maior confusão e terror. As grandes salas do andar de baixo estavam vazias, mas no andar de cima ouviam-se passos apressados e ruídos confusos. Um dos empregados desceu correndo a grande escadaria com uma expressão de horror no rosto, enquanto o bispo e o Dr. Bruce começavam a subir. "A senhorita Felícia está com a senhora Sterling", gaguejou o empregado em resposta a uma pergunta, e então rompeu em um choro histérico e saiu correndo pela sala de visitas. No alto da escada, os dois homens foram recebidos por Felícia. Ela caminhou até o Dr. Bruce imediatamente e colocou as duas mãos nas dele. O bispo então pôs a mão na cabeça dela e os três ficaram ali por um momento, em completo silêncio. O bispo conhecia Felícia desde muito pequena. Ele foi o primeiro a quebrar o silêncio. "Que o Deus de toda misericórdia esteja com você, Felícia, nesta hora difícil. Sua mãe..." O bispo hesitou. Do passado enterrado durante o caminho apressado da casa de seu amigo até aquele lugar de morte, foi que ele resgatou o único romance de sua juventude. Nem mesmo Bruce sabia dessa história. Mas houve um tempo em que o bispo alimentou uma afeição singularmente devota à jovem e bela Camila Rolfe, e ela havia escolhido o milionário em vez dele. O bispo não carregava amargura em sua memória, mas a lembrança ainda permanecia. Para responder à pergunta inacabada do bispo, Felícia se virou e voltou para o quarto de sua mãe. Ela ainda não havia dito uma palavra, mas os dois homens ficaram impressionados com sua admirável calma. Ela voltou para a porta do corredor e fez sinal para eles. E os dois pastores, com a sensação de que estavam prestes a ver algo muito incomum, entraram. Rose estava deitada, com os braços estendidos na cama. Clara, a empregada que a auxiliava, a senhora Sterling, estava sentada com as mãos no rosto, soluçando em espasmos de terror. E a senhora Sterling, com a luz que nunca teve no mar ou na terra em seu rosto, estava lá, tão imóvel que até mesmo o bispo teve uma impressão equivocada a princípio. Então, quando a grande verdade se apresentou diante dele e do Dr. Bruce, ele cambaleou, e a agonia da antiga ferida o atingiu. Ela passou e o deixou ali naquela câmara de morte, com a calma e a força eternas que os filhos de Deus têm direito. E ele usou essa calma e força nos dias que se seguiram. No momento seguinte, perceberam um tumulto no andar de baixo. O médico havia sido chamado imediatamente, mas morava a uma certa distância. Entrou quase ao mesmo tempo que os policiais, que haviam sido chamados por empregados assustados. Com eles estavam 4 ou 5 repórteres de jornais e vários vizinhos. O Dr. Bruce e o bispo se depararam com essa multidão no alto da escada e conseguiram colocar todos para fora, exceto aqueles cuja presença era necessária. Com isso, os dois amigos ficaram sabendo de todos os fatos que já se sabiam sobre a tragédia dos Sterling. Como os jornais chamariam em seus relatos sensacionais do dia seguinte. O Sr. Sterling havia subido para o seu quarto naquela noite por volta das 9 horas e foi a última vez que ele foi visto, até que, meia hora depois, um tiro foi ouvido no quarto e um empregado que estava no corredor entrou correndo no quarto e o encontrou caído no chão, morto por suas próprias mãos. Naquele momento, Felícia estava sentada ao lado de sua mãe. Rose estava lendo na biblioteca. Ela correu escada acima, viu seu pai sendo levantado e colocado no sofá pelos empregados, e então correu gritando para o quarto de sua mãe, onde caiu desmaiada aos pés da cama. A senhora Sterling, a princípio, desmaiou com um choque, mas se recuperou com uma admirável rapidez e mandou chamar o Dr. Bruce. Ela então insistiu em ver o marido. Apesar dos esforços de Felícia, ela obrigara Clara a apoiá-la enquanto atravessava o corredor e entrava no quarto onde estava o marido. Ela olhou para ele sem derramar uma lágrima. Voltou para o seu próprio quarto, foi deitada em sua cama e, quando o Dr. Bruce e o bispo entraram na casa, ela, fazendo uma oração, pedindo perdão por si mesma e por seu marido, com seus lábios trêmulos, morreu, com Felícia debruçada sobre ela e Rose, ainda inconsciente, caída a seus pés.
Quão terrível e rápida foi a entrada da sombria morte naquele palácio de luxo na noite daquele domingo. Mas a causa completa de tamanha tragédia só foi descoberta quando os fatos relativos aos negócios do Sr. Sterling foram finalmente revelados. Então soube-se que há algum tempo ele vinha lutando contra a ruína financeira devido a certas especulações que em um único mês levaram sua suposta riqueza à completa ruína. Com a astúcia e o desespero de um homem que luta por sua própria vida, quando viu seu dinheiro, que era tudo o que ele mais valorizava na vida, escapando dele por entre os dedos, ele adiou o dia ruim até o último momento. No domingo à tarde, porém, ele recebeu notícias que lhe provavam, sem dúvida alguma, sua completa ruína. A própria casa que ele chamava de sua, as cadeiras em que se sentava, a sua carruagem, os pratos em que comia, tudo havia sido comprado com dinheiro que ele não havia ganhado honestamente, por meio de trabalho árduo. Tudo era fruto de uma teia de fraudes e especulação que não tinha fundamento em valores reais. Ele sabia disso melhor do que ninguém, mas esperava com a esperança de que esses homens sempre têm que os mesmos métodos que lhe haviam proporcionado o dinheiro também evitassem que ele o perdesse. Ele estava enganado, como muitos outros. Assim que percebeu que era praticamente um mendigo, não viu outra saída senão o suicídio. Essa era a consequência inevitável de uma vida como a que ele viveu. Ele havia feito do dinheiro o seu Deus. Assim que aquele Deus desapareceu de seu pequeno mundo, não havia mais nada para adorar. E quando o objeto de adoração de um homem se vai, ele não tem mais pelo que viver. Assim morreu o grande milionário Charles R. Sterling. E, na verdade, ele morreu como morre o tolo. Pois o que significa ganhar ou perder dinheiro comparado com as riquezas insondáveis da vida eterna que estão além do alcance da especulação, perda ou mudança? A morte da senhora Sterling foi a consequência do choque. Há anos, o marido não contava nada a ela, mas ainda assim ela sabia que a fonte de sua riqueza era arriscada. Sua vida, por vários anos, foi uma morte em vida. Os Rolfe sempre deram a impressão de que podiam suportar, inabalados, mais desastres do que qualquer outra pessoa. A senhora Sterling ilustrou bem a antiga tradição familiar quando foi carregada para o quarto onde jazia seu marido. Mas o corpo, já muito frágil, não conseguiu mais conter o seu espírito e se rendeu. Dilacerado e enfraquecido pelos longos anos de sofrimento e decepção. O efeito desse golpe triplo, a morte do pai e da mãe e a perda da propriedade, ficou instantaneamente evidente para as irmãs. O horror dos acontecimentos deixou Rose em estado de choque por semanas. Ela permaneceu indiferente a qualquer demonstração de empatia, sem fazer esforço algum para se recompor. Ela parecia ainda não ter percebido que o dinheiro, que havia sido uma parte tão importante de sua existência, havia sumido. Mesmo quando lhe disseram que ela e Felícia deveriam sair da casa e que, a partir de então, dependeriam de parentes e amigos, ela pareceu não entender o que isso significava. Felícia, porém, estava plenamente consciente dos fatos. Ela sabia exatamente o que tinha acontecido e por quê. E ela já estava conversando sobre seus planos futuros com sua prima Raquel alguns dias depois dos funerais. A senhora Winslow e Raquel haviam deixado Raymond e ido imediatamente para Chicago, assim que receberam a terrível notícia. E junto com outros amigos da família estavam planejando o futuro de Rose e Felícia. Felícia, você e Rose virão para Raymond conosco. Está resolvido. Mamãe não vai aceitar nenhum outro plano no momento, disse Raquel, enquanto seu belo rosto se iluminava de amor por sua prima. Um amor que se aprofundava dia a dia e se intensificava por ambas terem abraçado o novo conceito de discipulado. A menos que eu encontre algo para fazer aqui, respondeu Felícia. Ela olhou com os olhos melancólicos para Raquel, que perguntou gentilmente: o que você poderia fazer, querida? Nada, nunca me ensinaram a fazer nada, só um pouco de música, mas não sei o suficiente para ensinar ou ganhar a vida com isso. Sei cozinhar algumas coisas, acrescentou Felícia com um leve sorriso. Então você pode cozinhar para nós, mamãe está sempre tendo problemas na cozinha, disse Raquel, entendendo muito bem que a prima agora dependia da bondade dos amigos e da família, até para ter comida e abrigo.
É verdade que elas receberam alguma coisa de que restou da fortuna de seu pai, mas com a loucura de um especulador, ele conseguiu envolver tanto a parte de sua esposa quanto a das filhas na sua ruína. Eu posso? Posso mesmo? Felícia respondeu à proposta de Raquel como se estivesse considerando seriamente. Estou disposta a fazer qualquer trabalho digno para sustentar a minha Rose. Pobre Rose, ela nunca será capaz de superar o choque de nossa tragédia. Cuidaremos dos detalhes quando chegarmos em Raymond, disse Raquel, com um sorriso em meio às lágrimas, ao ver Felícia tão disposta a cuidar de si mesma. Então, em poucas semanas, Rose e Felícia passaram a fazer parte da família Winslow, em Raymond. Aquela era uma experiência amarga para Rose, mas não havia mais nada que ela pudesse fazer a não ser aceitar o inevitável, remoendo a grande mudança de vida de muitas maneiras, aumentando o fardo sobre os ombros de Felícia e de sua prima Raquel. Felícia imediatamente se viu em uma atmosfera de discipulado que era como o céu para ela, revelado em forma de comunhão. É verdade que a senhora Winslow não simpatizava com o caminho que Raquel estava trilhando, mas os acontecimentos notáveis em Raymond desde que o compromisso havia sido estabelecido foram poderosos demais em seus resultados, para não impressionar até mesmo uma mulher como a senhora Winslow. Com Raquel, Felícia encontrou a comunhão perfeita. Rapidamente, ela encontrou um trabalho para fazer no novo projeto do retângulo. No espírito de sua nova vida, ela insistia em ajudar nas tarefas domésticas da casa da tia, e em pouco tempo demonstrou tão claramente sua habilidade na cozinha que Virginia sugeriu que ela se encarregasse da cozinha do retângulo. Felícia iniciou esse trabalho com a maior alegria. Pela primeira vez em sua vida, ela teve o prazer de fazer algo de valor, que contribuía para a felicidade de outras pessoas. Sua determinação em não fazer nada sem antes perguntar o que Jesus faria, tocou sua natureza mais profunda. Ela começou a se desenvolver e se fortalecer de forma admirável. Até a senhora Winslow foi obrigada a reconhecer a grande utilidade e beleza do caráter de Felícia. A tia olhava perplexa para a sobrinha, uma moça da cidade grande, criada em meio ao luxo, filha de um milionário, agora andando pela cozinha, com os braços cobertos de farinha e de vez em quando até a ponta do nariz, pois Felícia a princípio tinha o hábito de coçar o nariz sem perceber quando tentava se lembrar de alguma receita, misturando vários ingredientes com o maior interesse em seus resultados, lavando panelas e chaleiras e fazendo o trabalho comum de uma empregada na cozinha de Winslow e nas instalações do retângulo. A princípio, a senhora Winslow protestou. Felícia, seu lugar não é aqui fazendo esse trabalho cotidiano. Não posso permitir uma coisa dessas. Por que, tia? Você não gostou dos muffins que eu fiz hoje pela manhã? Felícia perguntava com doçura, mas com um sorriso escondido de quem sabia do ponto fraco da tia por aquele tipo de bolinho. Eles estavam maravilhosos, Felícia, mas não me parece certo que você faça esse trabalho para nós. Por que não? O que mais poderia fazer? A tia olhou para ela pensativa, notando a distinta beleza no seu rosto e nas suas expressões. Você não pretende fazer esse tipo de trabalho pelo resto da vida, não é, Felícia? Talvez eu devesse. Eu já tive um sonho de abrir uma confeitaria em Chicago, ou em alguma cidade grande, e ir até as famílias necessitadas em algum bairro pobre como Retângulo, ensinando as mães a prepararem comida adequadamente. Lembro-me de ouvir o Dr. Bruce dizer certa vez que acreditava que uma das maiores mazelas causadas pela pobreza tinha relação com a má alimentação. Ele chegou ao ponto de dizer que alguns tipos de crime poderiam ser atribuídos a biscoitos murchos e bifes duros. Certamente, eu poderia sustentar a Rose e a mim, enquanto ao mesmo tempo poderia ajudar os outros. Felícia alimentou esse sonho até que ele se realizou. Enquanto isso, foi conquistando o afeto das pessoas de Raymond e do retângulo, entre as quais era conhecida como o anjo da cozinha. Por trás do belo caráter que estava desenvolvendo, havia sempre o compromisso assumido na igreja do Nazaré Avenue. O que Jesus faria? Ela orava, esperava, trabalhava e ajustava sua vida de acordo com a resposta a essa pergunta. Era a inspiração de sua conduta e a resposta para toda a sua ambição. Capítulo 25. 3 meses se passaram desde a manhã de domingo, em que o Dr. Bruce subiu ao púlpito com a mensagem sobre o novo conceito de discipulado. Foram 3 meses de intensa agitação na igreja de Nazaré Avenue. O reverendo Calvin Bruce nunca havia percebido o quão sensíveis eram os sentimentos dos membros de sua congregação.
Ele, humildemente, confessou que não esperava a resposta que teve ao apelo que fez, da parte de homens e mulheres que, como Felícia, estavam famintos por algo em suas vidas que a forma convencional de comunhão e de ser membro da igreja não lhes dava. Mas o Dr. Bruce ainda não estava satisfeito consigo mesmo. Ele não sabia dizer o que sentia ou o que havia levado a fazer o que finalmente fez. Para grande espanto de todos que o conheciam, sem mencionar uma conversa entre ele e o bispo nesse momento da história do compromisso assumido na igreja de Nazaré Avenue. Os dois amigos estavam como antes na casa do Dr. Bruce, sentados em seu escritório. "Você sabe por que eu vim esta noite até aqui?" O bispo perguntou, depois que os amigos conversaram por algum tempo sobre os resultados do compromisso assumido pelo pessoal da Nazaré Avenue. O Dr. Bruce olhou em direção ao bispo e acenou com a cabeça, dizendo que sim. "Vim confessar que ainda não cumpri minha promessa de seguir os passos de Jesus, da maneira que acredito que devo fazer, se quiser obedecer ao que significa andar nos passos dele." O Dr. Bruce havia se levantado e andava de um lado para o outro, em seu escritório. O bispo permaneceu na poltrona macia, com as mãos entrelaçadas, mas seus olhos tinham um brilho que lhes eram característicos antes que ele tomasse uma grande decisão. "Edward", Dr. Bruce falou de repente, "eu também ainda não estou satisfeito com a forma como tenho cumprido o meu compromisso, mas finalmente decidi o caminho que seguirei. A fim de seguir por ele, eu serei obrigado a deixar meu cargo, Igreja da Nazaré Avenue." "Eu imaginei que você faria isso", respondeu o bispo calmamente. "E eu vim esta noite para dizer que serei obrigado a fazer o mesmo em relação ao meu cargo." Dr. Bruce se virou e caminhou em direção ao seu amigo. Ambos estavam em um estado de agitação reprimida. "Você acha que é necessário no seu caso?" perguntou Bruce. "Sim, deixe-me explicar meus motivos. Provavelmente eles são os mesmos que os seus. Na verdade, tenho certeza de que são." O bispo parou por um momento e então continuou, cada vez mais emocionado. "Calvin, você sabe, há anos venho trabalhando da minha posição, e você sabe um pouco sobre a responsabilidade e o cuidado necessários. Não quero dizer que eu não tenha fardos ou tristezas, mas certamente tenho levado o que os pobres e miseráveis dessa cidade pecaminosa chamariam de uma vida muito confortável e até mesmo muito luxuosa. Tenho uma bela casa para morar, a comida, as roupas e o entretenimento. Pude ir para o exterior pelo menos uma dúzia de vezes e desfrutar durante anos da bela companhia da arte, da literatura, da música e de tudo mais, do bom e do melhor. Nunca soube o que significava ficar sem dinheiro ou algo assim, mas ultimamente tem sido impossível evitar a pergunta: em que eu sofro por causa de Cristo? Foi dito a Paulo o quanto ele sofreria por causa do seu Senhor. A posição de Maxwell em Raymond é válida. Quando ele insiste em seguir os passos de Cristo, significa sofrer. Onde entra o meu sofrimento? As pequenas provações e aborrecimentos da minha vida eclesiásticas não são dignas de se mencionar como tristezas ou sofrimentos, comparado com Paulo ou com qualquer um dos mártires cristãos ou dos primeiros discípulos. Tenho vivido uma vida luxuosa e pecaminosa, cheia de facilidades e prazeres. Não suporto mais isso. Dentro de mim, ultimamente, tem surgido uma condenação esmagadora quanto à forma como sigo Jesus. Não tenho seguido seus passos. No atual sistema de igreja e vida social em que vivo, não vejo a escapatória dessa condenação, a não ser dedicando o máximo da minha vida às reais necessidades físicas e espirituais dos pobres miseráveis que vivem na pior parte desta cidade." O bispo havia se levantado e chegado próximo à janela. A rua em frente à casa estava clara como o dia, e ele olhou para a multidão que passava. Então se virou e, com uma expressão apaixonada, que mostrava o profundo amor que queimava dentro dele, exclamou: "Calvin, vivemos em uma cidade terrível. A miséria, o pecado e egoísmo nessa cidade me deixam horrorizado. E tenho há anos o medo doentio que sinto do momento em que seria forçado a deixar minha agradável posição para me colocar em contato com o paganismo moderno deste século. A péssima condição das moças em alguns grandes estabelecimentos comerciais, o egoísmo brutal da moda e da riqueza da sociedade insolente, que ignora todas as mazelas da cidade, a terrível maldição da bebida e dos jogos de azar, o lamento dos desempregados, o ódio às igrejas, da parte de tantos que veem nelas apenas grandes montanhas de pedras caras e móveis estofados, e que veem o pastor como alguém ocioso e que ama o luxo, todo o tumulto dessa torrente humana, com suas ideias falsas e verdadeiras, seu exagero de males na igreja, e a amargura e vergonha que resultam de muitas causas complexas,
Tudo isso em um absoluto contraste com a vida fácil e confortável que tenho vivido. Me enche cada vez mais de uma sensação de pavor misturado com autoacusação. Ultimamente tenho ouvido as palavras de Jesus muitas vezes. O deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E quando foi que eu visitei pessoalmente um prisioneiro, desesperado ou pecador, de forma que de fato me tenha causado sofrimento? Em vez disso, tenho seguido os hábitos tradicionalmente mais tranquilos da minha posição e vivido no meio da sociedade, dos membros ricos, refinados e aristocráticos da minha congregação. Onde entra o sofrimento? O que eu tenho sofrido por amor a Jesus? Você sabe, Calvin, ele se virou de repente para seu amigo. Eu tenho sido tentado ultimamente a me flagelar. Se eu vivesse na época de Martim Lutero, já teria torturado a mim mesmo. O Dr. Bruce estava pálido. Nunca o tinha visto ou ouvido falar com tal paixão. Houve um súbito silêncio na sala. O bispo se sentou novamente e inclinou a cabeça. Então o Dr. Bruce finalmente falou. Edward, não preciso dizer que você também expressou o que eu sinto. Estou em uma posição semelhante há anos. Minha vida tem sido relativamente luxuosa. Não quer dizer, obviamente, que não tive provações, desânimos e fardos em meu ministério na igreja. Mas não posso dizer que sofri por Jesus. O versículo 21 de 1 Pedro 2, volta e meia está em meus pensamentos. Porquanto para isto mesmo fostes chamados. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Eu tenho vivido no luxo, não sei o que significa ter falta de algo. Também tive meu tempo de lazer para viajar e desfrutar de boas companhias. Estive cercado pelos confortos e facilidades da civilização. O pecado e a miséria desta grande cidade batem como ondas contra as paredes de pedra da minha igreja e desta casa em que moro, e quase nunca os percebi, pois as paredes eram bem espessas. Cheguei a um ponto em que não posso mais suportar isso. Não estou condenando a igreja. Eu a amo. Não estou abandonando a igreja. Acredito em sua missão e não desejo destruí-la. E menos ainda, no passo que estou prestes a dar, desejo ser acusado de abandonar a comunhão cristã. Mas sinto que devo renunciar à minha posição como pastor da igreja da Nazaré Avenue, para ter certeza de que estou seguindo os passos de Jesus como deveria. Agindo assim, não julgo nenhum outro pastor e não critico o discipulado dos outros, mas eu me sinto como você. Devo me colocar em contato direto com o pecado, a vergonha e a degradação desta grande cidade. Eu sei que para fazer isso, devo cortar minha conexão imediata com a igreja de Nazaré Avenue. Não vejo outra forma de sofrer por amor a Cristo como entendo que devo. Mais uma vez, houve um súbito silêncio entre eles. Aquela não era uma decisão comum sobre algo simples. Ambos haviam chegado à mesma conclusão, usando o mesmo raciocínio. E ambos eram muito cuidadosos e estavam acostumados a avaliar bem sua conduta para subestimar a seriedade daquela decisão. Qual é o seu plano? O bispo finalmente perguntou baixinho, olhando com o sorriso que sempre o embelezava. A glória em seu rosto crescia a cada dia. Meu plano, respondeu o Dr. Bruce calmamente, é basicamente ir ao centro da maior necessidade humana que puder encontrar nesta cidade e morar lá. Minha esposa está totalmente de acordo comigo. Já decidimos procurar uma casa naquela parte da cidade, onde possamos fazer a nossa vida pessoal valer a pena. Deixe-me sugerir um lugar. O bispo estava muito animado nesse momento. Seu belo rosto brilhava com o entusiasmo do movimento em que ele e seu amigo estavam inevitavelmente embarcando. Ele continuou e apresentou um plano de tamanho alcance e com tantas possibilidades que o Dr. Bruce, embora capaz e experiente como era, ficou maravilhado com a visão ainda mais ampla do que a sua. Eles ficaram acordados até tarde e estavam tão ansiosos e até animados como se estivessem planejando uma viagem juntos para alguma terra ainda inexplorada. De fato, o bispo disse muitas vezes depois que, no momento em que decidiu viver uma vida de sacrifício pessoal, sentiu um alívio, como se um grande fardo tivesse sido tirado de seus ombros. Ele estava exultante, assim como o Dr. Bruce também estava, pelo mesmo motivo. O plano que fizeram, quando finalmente se tornou algo viável, na realidade não era nada mais do que alugar um grande prédio antes usado como armazém por uma cervejaria, reformá-lo e morar nele, no coração de um território onde os bares reinavam absolutos, onde o cortiço eram os mais imundos, onde o vício, a ignorância, a vergonha e a pobreza se acumulavam de formas horríveis. Aquela não era uma ideia nova, era uma ideia iniciada por Jesus Cristo, quando ele deixou a casa de seu pai e abriu mão das riquezas que eram suas para viver em meio à humanidade e, ao se tornar pecado por ela, ajudar
e afastá-la de seu pecado. A ideia de estabelecer instalações não é moderna. É tão antiga quanto Belém e Nazaré. E nesse caso particular, foi a abordagem mais próxima de satisfazer o anseio desses dois homens de sofrer por Cristo. Surgiu neles, ao mesmo tempo, um desejo que era quase como uma paixão, de se aproximar da grande pobreza física e miséria espiritual da grande cidade que pulsava ao seu redor. Como eles poderiam fazer isso, a não ser que se tornassem parte dela, tanto quanto o homem pode tomar parte na miséria do outro? Onde estava o sofrimento, a menos que houvesse algum tipo de abnegação real? E o que tornaria essa abnegação real para eles mesmos ou para qualquer outra pessoa, a menos que tivesse essa forma concreta, real e pessoal de tentar participar do sofrimento e do pecado mais profundo da cidade? Era o que eles pensavam sobre si mesmos, não julgando os outros. Eles estavam simplesmente mantendo seu compromisso de fazer o que Jesus faria, como eles honestamente julgavam que ele faria. Era com isso que eles haviam se comprometido. Como eles poderiam lutar contra o resultado se havia sido irresistivelmente levados a fazer o que eles estavam planejando? O bispo tinha recursos. Todos em Chicago sabiam que ele havia acumulado uma bela riqueza. O Dr. Bruce havia adquirido, graças ao seu trabalho literário, em paralelo ao seu trabalho eclesiástico, uma situação financeira confortável. Os dois amigos haviam concordado em investir grande parte desse dinheiro na obra, principalmente nas instalações para o funcionamento da comunidade. E assim nós finalizamos o capítulo 25 do livro Em Seus Passos, o que faria Jesus.